Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Ricardo Felício Oficial, agora no Rumble ou no Odissê e eventualmente no O Farol do Brasil do YouTube. Estamos no ritmo carnavalesco de COP30 no Brasil, a reunião climática onde políticos, ativistas ambientais e oportunistas planejam as piores mazelas para a humanidade, enganando a todos que existe um problema com o clima do mundo, como se fosse possível realizar essa classificação. Para piorar, eles têm a pretensão, com grande soberba, em dizer que é possível consertá-lo. Mas para isso, a mesma humanidade precisa fazer muitas concessões e sacrifícios, enquanto os governos e os embusteiros engordam. Entre as soluções desta lista infernal está a tal transição energética, que além de estúpida, é um verdadeiro engodo. Assim, todo ano acompanhamos as promessas políticas dos governantes do Ocidente, dizendo que precisamos realizar essa transição energética para uma geração de eletricidade cujas emissões de CO2 sejam baixas ou até mesmo nulas. Para além do discurso, nenhum desses despreparados que seguem pautas ambientais climáticas loucas consegue explicar como isto seria possível, sendo que a esmagadora parte da geração de energia, da eletricidade à operacionalização de frotas motoras, tem como fonte primária o petróleo, o carvão e o gás. Quando nós estamos a falar de desenvolvimento econômico e benfeitoria para a humanidade, temos que entender que isto não acontece sem energia, especialmente a oriunda destas três fontes citadas, pois elas são a base majoritária da energia mundial, diga-se de passagem, insubstituível na nossa atual demanda. Assim, criar um problema que envolva o CO2, fantasiando um aquecimento exercido pelo seu poder de estufa, torna-se muito proveitoso para quem tem intenções globais de controle e poder, pois é impossível uma substituição aos moldes que são apresentados pelos burocratas internacionais. Como eu citei recentemente em entrevista concedida ao Jornal da Manhã, no canal da Revista Oeste, hoje eu vou trazer os dados referentes aos anos de 2023 e 2024 sobre transformação e geração de energia e provarei como o embuste global vai se estruturando. Segundo o relatório do Energy Institute, uma instituição britânica de viés ambientalista que segue a linha alarmista, almejando que seja estabelecido o controle global com a idolatria à natureza, em 2023, cerca de 81% de tudo que usamos veio do petróleo, carvão ou gás. Utilizando o Joule, que é a letra J, como unidade de energia do Sistema Internacional SI, o mundo gerou 620 exajoules em 2023. Lembrando que a escala de energia é tão grande que precisamos utilizar seus multiplicadores. No caso, exajoules, que representa 10 elevado à 18ª potência do joule, ou 10 elevado a 18J, significando 1 quintilhão de joules. Deste montante, o que moveu o mundo no ano de 2023 foram os 196 exajoules fornecidos pelo petróleo, aproximadamente 32%, 144 exajoules do gás natural, cerca de 23%, e 164 exajoules pelo carvão, entre 26% e 27%,
totalizando pouco mais aí de 81% dos 620 exajoules consumidos no ano. As nucleares produziram 25 exajoules, cerca de 4%, e as hidrelétricas 40 exajoules, aproximadamente aí 6%. Todos os valores decimais foram arredondados, portanto pode dar uma diferençazinha aí quando você faz as contas. Notamos que todas as renováveis juntas produziram 51 exajoules, cerca de 8%, gastando orçamentos 3 vezes maiores. Mas a maior vergonha é ver a Europa, continente ínfimo, que acusa os países pobres como destruidores da natureza, produzir 78 exajoules de sua energia com petróleo, enquanto o pleno da América do Sul, com seu tamanho e população, apenas 31 exajoules, sendo que o consumo de petróleo sul-americano também foi muito menor proporcionalmente ao que é usado na Europa. Então essa gente nos acusa do que eles fazem, ou seja, usam petróleo, carvão e gás sem parcimônia, mas nós, especialmente no Brasil, não podemos usar porque temos políticos semi-alfabetizados que detêm o poder de vetar tudo o que podemos usar da natureza da nossa geografia. Ademais, a produção de CO2 brasileira sequer apareceu nas estatísticas do Instituto em diversas de suas avaliações, exceto as mais ridículas, onde ficou clara a nossa submissão aos acordos ambientais e de inventários de carbono. Deve ser porque o nosso suposto 1% de emissões, sempre atribuídos às queimadas e à agricultura, mas agora totalmente inflacionadas sem nenhuma justificativa para 1,7 ou 2%, não aparecem nas escalas gráficas. Por isso tem que impulsionar. Contudo, servem para os políticos brasileiros despreparados ou oportunistas poderem se encher de orgulho dizendo que nós somos os protagonistas climáticos, submetendo-nos a quaisquer tipos de controle que sejam elaborados. É o protagonismo das minorias do 1%, tirado da cartola, sendo bastante polido. Seguimos ouvindo que já estamos na fase da transição energética. Será? Se em 2023 o valor referente à geração de energia das matrizes do petróleo, carvão e gás ficou ao redor de 81%, qual seria o valor para o ano seguinte, supondo-se que a tal agenda de transição está em progresso, em alta velocidade, com muita eficiência pelos países? Pois bem, com o fechamento do balanço do ano de 2024, observou-se que a energia dessas três matrizes alcançou 86,7%, ou seja, subiu um pouco em relação ao ano anterior. Mesmo que haja uma variação um pouco variável ano a ano, esperar-se-ia que, pelos acordos climáticos, houvesse uma redução na fatia de geração de energia oriunda destas fontes. De qualquer forma, os números relativos nos servem apenas para indicar as fatias de geração dos setores. Portanto, uma análise quantitativa geral e parcial nos apresentará uma melhor observação. Iniciemos pelo montante geral. Se em 2023 o total de energia foi de 620 exajoules consumidos no ano, em 2024 esse valor estimado caiu para 592 exajoules, mostrando aparentemente que houve uma retração econômica de forma global, tendo em vista que um exajoule é aproximadamente equivalente a 174 milhões de barris de petróleo. Lembrando que estamos reduzindo a esta fonte de energia apenas para realizar a comparação como referência energética. Assim, de um ano para outro, 28 exajoules deixaram de ser gerados.
mas discutiremos isto mais adiante. Aplicando uma divisão análoga à análise 2023 para os dados obtidos em 2024, temos 199 exajoules fornecidos pelo petróleo, representando aproximadamente 34%. 149 exajoules do gás natural, aproximadamente 25%, e 165 exajoules pelo carvão, próximo de 28%, alcançando os 86,7% dos 592 exajoules descritos anteriormente, para o ano completo. Ou seja, essas três grandes matrizes pegaram 86,7%. Os valores decimais aqui também foram arredondados, portanto, pode dar uma pequena diferença quando você faz a concordância dos cálculos. Já a geração oriunda de centrais nucleares alcançou 31 exajoules, aproximadamente 5%, enquanto todas as gerações mais clássicas subiram em valores absolutos, contribuindo para o aumento percentual das suas respectivas fatias. As hidrelétricas apresentaram uma grande redução, gerando apenas 17 exajoules, cerca de 3% do total. Todas as outras energias alternativas renováveis, que na verdade são as alternativas mesmo, não tem nada de renovável, que eles estão fazendo essa mudança de conceito, todas elas juntas também produziram menos, alcançando apenas 33 exajoules, chegando então aí a 6%. Como dissemos antes, a redução geral de geração de energia global parece ter diminuído, provavelmente por causa de uma retração econômica mundial. Contudo, se analisarmos bem os dados absolutos, poderemos observar coisas bem interessantes. Vejamos que a soma de petróleo, carvão e gás em 2024 superaram, mesmo que timidamente, a produção de 2023 em 9 exajoules. Para as nucleares, o setor sozinho destacou-se em aproximadamente 6,5 exajoules a mais. Com a soma destes dois grupos de geração efetiva, obtemos 15,5 exajoules. Portanto, foram 55,3% do valor de cerca de 28 exajoules que representou a diferença de 2023, onde houve mais geração, por 2024, onde houve menos geração. Essa diferença é quase o total deixado de ser gerado pelas, entre aspas, renováveis, nós falamos alternativas, de 2023 a 2024, que alcançaram um montante negativo de 17,5 exajoules entre esses 2 anos. Em outras palavras, essa energia alternativa foi totalmente dispensável, porque além de não aumentar, reduziu significativamente sua participação global. A hidrelétrica, uma das mais importantes, despencou de forma absurda, deixando de gerar 23 exajoules. Assim, se tivermos de fato uma retração econômica global, o que os números nos indicam é que ela escolheu operar com petróleo, carvão, gás e nuclear. O resto que o contribuinte arque com os prejuízos. Gostaria de fazer o agradecimento aos nossos apoiadores, ao senhor José Luiz, que fez contribuição no Vaquinha, ao senhor Celso, a senhora Marina, Maria Tereza e Ana Paula, que fizeram contribuições em nossa caixa, ao pessoal do Apoia-se, a Amanda, o Edmundo, a Elcia, a Eliane Bonotto, a Eliane Santos, o José, a Lúcia, o Marcelo, a Michelle, o Nelson e a Roberta. Meu muito obrigado. Estou orando por todos vocês que nos apoiam e fazem contribuições. Agradecimento especial ao Dr. Roberto Sabalos e aos colegas, nossos colaboradores. Para os pais que querem iniciar os seus filhos nos estudos da palavra, a Bíblia em Quadrinhos. Comprando no link abaixo, você ajuda as atividades do canal. Considere você também fazer parte dos apoiadores, auxiliando e apoiando este trabalho voluntário que já persiste por mais de 20 anos. Meu muito obrigado. Concluímos que,
Embora o ano de 2024, a quantidade total global de transformação de energia seja menor que o ano anterior, petróleo, carvão, gás e nuclear apresentaram um valor maior do total gerado, incluindo as suas contribuições particulares por setor, enquanto que observamos uma redução considerável na geração por hidrelétricas em mais que o dobro. Ao mesmo tempo, as chamadas renováveis, objeto do discurso fantasioso da sustentabilidade, apresentaram também uma queda significativa em valores absolutos e na sua participação global. Assim perguntamos: onde está a tal transição energética, a não ser nas faturas de contas que temos que pagar? Vejamos que o Brasil, o ano de 2025, já é recordista em desconectar as renováveis do sistema, dobrando o recorde anterior que ocorreu em 2024. Ou seja, elas estão gerando energia para ninguém, mas recebem por isso. Ao mesmo tempo, o brasileiro, aquele que paga as suas contas, será presenteado com mais encargos oriundos dos benefícios dados às pessoas que não terão mais que pagar as suas contas. É o Estado fazendo caridade com o sacrifício dos outros. Perguntamos: quando será o tempo em que os nossos congressistas vão acordar? É imperativa a realização de uma auditoria completa no setor elétrico do Brasil. Infelizmente, a falta de um projeto de nação cada vez cobra mais caro o seu preço. Agora, teremos o tão esperado petróleo equatorial, que no país vizinho já tem sido usado para prosperar a economia. Mas não se engane, ainda estamos na fase de projeto e pesquisa e vocês viram o quanto os órgãos ambientais brasileiros literalmente sabotaram o país. Quanto será que custou cada dia em que a plataforma de pesquisa ficou parada aguardando sua licença ambiental? Foram 100 dias, além dos 5 anos esperando a burocracia andar. Imaginemos então quanto tempo demorará com o resultado positivo do estudo na prospecção? Talvez lá para 2035 eles consigam trabalhar. Espero que você tenha gostado do nosso trabalho de hoje. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, pessoal.